No fundo do Mar Egeu, em 1901, mergulhadores recuperaram os restos enferrujados de um naufrágio romano perto da ilha de Anticítera. Entre estátuas e ânforas, havia um amontoado de bronze corroído que parecia insignificante. Anos depois, cientistas perceberam que aquele era o artefato mais extraordinário já desenterrado da antiguidade. Seriam apenas engrenagens ou a prova de um conhecimento tão avançado que poderia reescrever a história. Quem, afinal, teria construído um objeto tão complexo há mais de 2000 anos? O mecanismo de Anticítera, como ficou conhecido, é um dispositivo de bronze composto por pelo menos 30 engrenagens de precisão montadas em uma estrutura de madeira. Estudos com raios-x e tomografias revelaram que ele era uma espécie de computador analógico, capaz de prever movimentos celestes, eclipses e até mesmo os ciclos de Jogos Olímpicos. A datação situa sua criação por volta de 100 a.C., e acredita-se que ele fosse operado por meio de uma manivela. Sua complexidade é comparável à de um relógio suíço do século XVIII. A ciência mainstream atribui sua criação aos gregos, possivelmente ligados à escola de Arquimedes em Siracusa. As inscrições no mecanismo, decifradas com dificuldade, são um manual de astronomia, mostrando um conhecimento profundo dos ciclos da Lua e dos planetas. Ele calculava com precisão o ciclo metônico de 19 anos e o ciclo de Saros para eclipses. Para a história oficial, ele representa o ápice do conhecimento científico helenístico, uma joia isolada de tecnologia em uma era de intuições filosóficas. No entanto, algumas perguntas teimosas persistem. O nível de precisão e miniaturização das engrenagens não tem paralelos conhecidos em sua época. Para onde foi todo aquele conhecimento? Por que não encontramos outros dispositivos similares, nem mesmo rascunhos ou menções em textos históricos? A tecnologia necessária para fabricar suas engrenagens de diferencial, que calculavam movimentos lunares irregulares, só seria reinventada mais de um milênio depois. Isso sugere uma lacuna perturbadora no nosso entendimento. Alguns pesquisadores ousam questionar: e se o mecanismo for apenas um fragmento sobrevivente de uma tradição tecnológica mais ampla, agora perdida? A hipótese de que ele poderia ser uma herança de conhecimentos ainda mais antigos, talvez de uma civilização cujos vestígios se perderam no tempo, não pode ser totalmente descartada. A perfeição do objeto parece saltar séculos de desenvolvimento, como se tivesse caído de um futuro distante em um passado remoto. Intrigantemente, vestígios de conhecimentos astronômicos avançados aparecem em outras culturas antigas, como os babilônios e seus precisos registros celestes, ou os maias com seus calendários complexos. Seria o mecanismo um elo físico de uma corrente de sabedoria oculta, compartilhada por construtores de monumentos como Stonehenge ou as pirâmides? Um saber que unia o movimento dos céus à engenharia na Terra e que depois se dissipou como fumaça no vento da história. O que essa possibilidade significa para nós hoje? Se uma civilização anterior, ou mesmo uma facção da antiga Grécia, atingiu um pico tecnológico e depois regrediu, isso nos força a repensar a linearidade do progresso humano. A fragilidade do nosso próprio conhecimento fica exposta. Em uma era de chips de silício e inteligência artificial, o mecanismo de Anticítera nos sussurra que o avanço não é uma estrada de mão única e que o esquecimento é uma força tão poderosa quanto a inovação. No final, o artefato permanece em seu silêncio enigmático, desafiando a razão e alimentando a imaginação. A ciência continua a desvendar seus segredos, peça por peça, enquanto a teoria da conspiração floresce nas lacunas que ainda não puderam ser preenchidas. Talvez a verdadeira herança do mecanismo de Anticítera não seja a resposta, mas a pergunta que ele nos obriga a fazer repetidamente. Estamos sós na linha do tempo? Ou somos apenas os redescobridores de um conhecimento que já foi dominado e depois perdido?
A fronteira entre fato e mistério, aqui, é tênue como a ferrugem do tempo.